Quantas segundas chances você daria a alguém que apontou uma arma para você sem motivo? Quantas vezes seria preciso provar que você não é uma ameaça, apenas um ser humano tentando viver sua vida em paz? Esta é a história de um encontro que durou apenas 5 minutos, mas que revelou abismos profundos de preconceito e montanhas de resistência silenciosa que moldam nossa sociedade todos os dias. O momento de quietude. A madrugada carioca respirava aquela calma pesada do fim de operação, quando a adrenalina ainda circula no sangue, mas o corpo já pede descanso. Capitão Diego Nascimento Silva caminhava pelas ruas vazias de Copacabana, longe do caos urbano que conhecia tão bem através das lentes táticas do BOPE. Eram 3h47 da manhã de uma terça-feira e ele acabara de sair de uma operação de 16 horas no Complexo do Alemão. Ainda sentia nos ombros o peso do colete balístico, mesmo não estando mais com ele. Era uma sensação fantasma que acompanhava todos os operadores. O corpo não esquece facilmente a responsabilidade de proteger vidas. Aos 35 anos, Diego carregava mais do que galões de capitão. Carregava a história de um menino de Duque de Caxias, que sonhava em ser herói. Cresceu descobrindo que heróis enfrentam monstros reais e aprendeu que alguns monstros usam farda igual à sua. Naquela madrugada, vestia roupas civis simples, camiseta preta, bermuda jeans e chinelos. Parecia apenas mais um carioca voltando para casa depois de uma noite longa. Seus músculos definidos delatavam algum tipo de atividade física intensa, mas nada que gritasse policial militar para olhares desatentos. Caminhava devagar, processando mentalmente os eventos da operação recém-concluída. 4 prisões realizadas sem disparos, 2 toneladas de drogas apreendidas, nenhum ferido em ambos os lados. Era o tipo de resultado que o enchia de orgulho profissional, mesmo sabendo que amanhã haveria outra operação, outro desafio, outra chance de provar que a polícia podia ser solução, não problema. A rua estava praticamente deserta. Apenas o som distante do mar e alguns carros ocasionais quebravam o silêncio urbano. Diego apreciava esses momentos raros de paz. Eram combustível para enfrentar o caos que sua profissão exigia. Foi então que viu a viatura. A quebra da tranquilidade. O carro da polícia militar se aproximou devagar, como um predador estudando potencial presa. Diego notou imediatamente. 15 anos de experiência policial afiaram seus instintos para detectar padrões suspeitos de comportamento, mesmo quando vinha de colegas. A viatura reduziu ainda mais a velocidade ao passar por ele. Pelas janelas escuras, podia sentir olhos o avaliando, categorizando, julgando. Era uma sensação familiar e desconfortável, a de estar sendo visto como ameaça potencial em vez de cidadão comum. O carro fez o retorno na esquina seguinte. Diego continuou caminhando, mas agora em estado de alerta. Conhecia essa dinâmica, sabia como funcionava a cabeça de policiais em patrulhamento noturno, especialmente em áreas nobres como Copacabana. Um homem negro sozinho na madrugada automaticamente se tornava suspeito, até prova em contrário. A ironia não escapava dele. Durante anos, combateu essa mentalidade dentro da própria corporação, em reuniões, treinamentos, conversas informais no quartel, sempre enfatizando que a abordagem policial devia ser baseada em comportamento suspeito real, não em perfil racial. Mas teoria e prática nem sempre conversavam. A viatura se aproximou novamente, desta vez parando ao seu lado. O vidro elétrico desceu com um ronco mecânico que cortou o silêncio da madrugada como uma serra. "Ei, você aí!" A voz veio carregada de autoridade automatizada. "Para onde vai?" Diego parou, respirou fundo e se virou para encarar os policiais. 2 homens, aparentando pouco mais de 25 anos cada. O motorista era moreno, com expressão neutra. O que falara era loiro,
com aquela postura agressiva que alguns policiais novos confundem com eficiência. "Vou para casa", respondeu Diego, mantendo as mãos visíveis e a voz calma. "Casa onde?", insistiu o policial loiro, que agora Diego podia ver usar a identificação SD Ferreira. "Ali na frente, 3 quarteirões." O soldado saiu da viatura com movimentos deliberadamente lentos e intimidadores. Seu colega permaneceu no carro, mas Diego notou que ele havia posicionado a mão próxima ao rádio. Protocolo padrão para situações de potencial risco. "Documentos", exigiu Ferreira, aproximando-se mais que o necessário. Diego manteve a calma, mesmo sentindo a familiar mistura de irritação e resignação. Tirou a carteira do bolso traseiro, movimento lento e controlado para não assustar o jovem soldado que claramente estava nervoso. "Aqui está minha identidade." Ferreira pegou o documento e o examinou com teatralidade exagerada, como se esperasse encontrar alguma irregularidade óbvia. "Diego Nascimento Silva", leu em voz alta com tom debochado. "E o que você faz da vida, Diego?" A pergunta soou mais como acusação que curiosidade genuína. "Sou policial militar." O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu eterno. Ferreira olhou para o documento novamente, depois para Diego, depois de volta para o documento. "Policial?", repetiu com incredulidade mal disfarçada. "É você?" A escalada perigosa. A resposta de Ferreira carregava todas as camadas de preconceito que Diego enfrentava desde que ingressara na PM 15 anos antes. Não era apenas descrença, era a negação ativa da possibilidade de que alguém como ele pudesse vestir a mesma farda. "Sim, eu", respondeu Diego, mantendo o tom profissional apesar da provocação. "PMERJ há 15 anos." "Sei." Ferreira devolveu o documento com desdém. "E onde você serve?" "BOP." A palavra ficou suspensa no ar, como uma bomba de efeito retardado. O motorista, que até então observava passivamente, se endireitou no banco. Ferreira, no entanto, pareceu interpretar a informação como mentira descarada. "BOP", riu alto. "Agora você vai me dizer que é capitão também, né?" "Na verdade, sou." Foi nesse momento que algo mudou fundamentalmente na postura de Ferreira. A incredulidade se transformou em raiva, como se a simples existência de Diego fosse uma ofensa pessoal. "Mentiroso", disse dando um passo ameaçador. "BOP não tem gente como você. Gente como você." As palavras saíram como chicotadas. Diego sentiu o impacto de cada sílaba, mas manteve a compostura que anos de operações de alto risco haviam forjado. "Soldado Ferreira", disse usando o tom de comando que raramente precisava empregar. "Sugiro que verifique minha identificação no sistema antes de fazer acusações." "Identificação?" Ferreira riu com mais intensidade. "Qualquer um consegue falsificar documento hoje em dia." O nível de agressividade estava escalando rapidamente. Diego podia ver nos olhos do jovem soldado uma mistura tóxica de preconceito racial e síndrome de autoridade. Era uma combinação perigosa que havia visto explodir em situações similares. "Olha", continuou Ferreira, aproximando-se ainda mais, "para de inventar história e me conta o que você realmente estava fazendo aqui na madrugada." "Voltando para casa depois do trabalho." "Trabalho? Que trabalho você tem às 4 da manhã? Operação policial que durou a madrugada inteira." "Operação?" Ferreira gargalhou. "Cara, você não tem nem cara de polícia, quanto mais de BOP." A frase revelou tudo. Para Ferreira, policiais tinham uma cara específica, e claramente essa cara não incluía homens negros. Era o tipo de mentalidade que Diego combatia diariamente, mas encontrar dentro da própria corporação ainda o surpreendia e entristecia. "E que cara seria essa?" perguntou Diego, mantendo a voz baixa, mas firme. Ferreira hesitou por um momento, percebendo que havia verbalizado algo problemático. Mas em vez de recuar, decidiu dobrar a aposta. "Cara de quem presta, não de quem anda na rua de madrugada inventando história."
Foi então que Diego viu a mão de Ferreira se mover em direção ao coldre. O momento de perigo real. O movimento foi sutil, mas inconfundível para alguém treinado a detectar ameaças. A mão direita de Ferreira deslizou pela lateral do corpo até repousar sobre a coronha da pistola 40. Diego sentiu o familiar apertar no estômago que acompanhava situações de risco iminente. Mas desta vez era diferente. Não estava em operação, enfrentando criminosos armados. Estava sendo ameaçado por um colega de farda que se recusava a aceitar sua existência como igual. Soldado, disse Diego, com a autoridade que 15 anos de comando militar haviam cristalizado em sua voz. Tire a mão da arma. Eu é que dou as ordens aqui, retrucou Ferreira, firmando o gripe na pistola. Você que vai fazer o que eu mandar. O motorista finalmente saiu da viatura, claramente percebendo que a situação estava fugindo do controle. Ferreira, calma aí. Calma nada, Bruno, gritou Ferreira sem tirar os olhos de Diego. Esse cara tá mentindo descaradamente. Ninguém mente sobre ser do BOPE impunemente. Diego avaliou rapidamente suas opções. Poderia revelar sua identidade completa, mostrar credenciais que deixariam Ferreira sem argumentos. Poderia usar sua autoridade superior para encerrar imediatamente a situação. Mas algo dentro dele queria ver até onde o preconceito daquele jovem soldado seria capaz de ir. Queria entender a profundidade do abismo racial que ainda existia dentro da instituição que dedicara sua vida a servir. Soldado Ferreira, disse, mantendo as mãos visíveis, mas preparado para reagir se necessário. Você está escalando uma situação que não precisa existir. Estou descobrindo a verdade, respondeu Ferreira, agora com a arma semi-caída. E a verdade é que você é mais um malandro tentando se passar por polícia. A palavra malandro ecoou como um tiro. Diego fechou os punhos, sentindo 15 anos de disciplina militar, lutando contra 15 anos de humilhações acumuladas. Foi então que Ferreira cometeu o erro fatal. Sacou completamente a arma, a revelação da autoridade. O momento em que a pistola saiu do coldre foi como quebrar um vidro. Algo irreversível havia acontecido. Diego não estava mais lidando com um policial preconceituoso, mas com uma ameaça armada real. Sua reação foi instantânea e produto de anos de treinamento em situações de vida ou morte. Em um movimento fluido, tirou do bolso sua carteira funcional, não a civil que havia mostrado antes, mas a oficial, com distintivo dourado e identificação do BOPE. Capitão Diego Nascimento Silva, Batalhão de Operações Policiais Especiais, gritou, com a voz que usava para comandar operações em zonas de guerra urbana. Abaixe essa arma imediatamente! O efeito foi devastador. Ferreira parou como se tivesse levado um choque elétrico. Seus olhos passaram rapidamente da carteira funcional para o rosto de Diego, depois de volta para a carteira. O soldado Bruno deu um passo para trás, como se quisesse se distanciar fisicamente do erro monumental que estava presenciando. Capitão, balbuciou Ferreira, mas a arma ainda estava em suas mãos. Eu disse para abaixar a arma, rugiu Diego, agora em modo comando completo. Agora! A autoridade em sua voz era inegável. Era a voz de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. De alguém que comandava homens em situações onde hesitação custava vidas. Ferreira finalmente baixou a pistola, mas sua expressão mostrava mais confusão que arrependimento. Capitão, eu não sabia. Não sabia? Diego se aproximou e agora era Ferreira quem recuava. Ou não queria saber? A pergunta cortou fundo. Ambos sabiam que a segunda opção era a correta. Diego pegou seu celular e discou um número que poucos soldados conheciam. O telefone direto do comandante da PM do Rio de Janeiro. Coronel Martins, aqui é o capitão Diego do BOPE. Preciso reportar um incidente grave envolvendo 2 soldados da sua unidade.
Se você está acompanhando essa história e se sentindo indignado com a escalada de preconceito que presenciou, inscreva-se no canal para ver como essa situação se resolve completamente. Ative as notificações, porque histórias que expõem e combatem o racismo estrutural precisam ser contadas para construirmos uma sociedade mais justa. A virada completa. A ligação durou apenas 5 minutos, mas foi suficiente para transformar completamente a dinâmica da situação. Do outro lado da linha, o coronel Martins ouviu com crescente indignação o relato de Diego sobre ter sido ameaçado com arma de fogo por um subordinado que se recusava a aceitar sua autoridade. Quando Diego desligou, o silêncio na rua era ensurdecedor. Ferreira estava visivelmente abalado, finalmente compreendendo a magnitude do erro que havia cometido. Bruno permanecia alguns metros afastado, claramente tentando se dissociar da situação. "Soldado Ferreira", disse Diego guardando o telefone, "você acabou de sacar uma arma para um superior. Isso é crime militar grave. Capitão, eu peço desculpas", balbuciou Ferreira. "Desculpas?" Diego o encarou diretamente. "Você me ameaçou com uma arma porque se recusou a acreditar que um homem negro poderia ser oficial da PM. Que tipo de policial você é?" A pergunta ficou no ar, pesada e incômoda. Ferreira não tinha resposta porque, no fundo, estava sendo confrontado com a realidade de seus próprios preconceitos. Foi um mal-entendido." "Mal-entendido?" Diego balançou a cabeça. "Um mal-entendido é quando alguém confunde informações. O que aconteceu aqui foi racismo puro e simples." Bruno finalmente se aproximou. "Capitão, peço desculpas em nome da parceria. O Ferreira, ele é novo, ainda está aprendendo." "Aprendendo?" Diego olhou para os dois. "Quantos anos vocês têm de PM?" "Eu tenho 2 anos", respondeu Bruno. "Ferreira tem 1 ano e meio. E em 1 ano e meio de carreira, ninguém ensinou a ele que policiais vêm em todas as cores, que respeito à hierarquia é fundamental, que sacar arma sem motivo é crime." As perguntas eram retóricas, mas expunham falhas sistemáticas na formação dos novos policiais. A chegada da corregedoria, 20 minutos depois, 2 viaturas chegaram ao local. Uma da corregedoria da PM e outra com oficiais superiores. Diego conhecia a maioria dos que desceram. Anos de serviço criavam uma rede de relacionamentos profissionais sólida. "Capitão Diego", cumprimentou o tenente-coronel da corregedoria. "Relatório da situação?" Diego fez um relato preciso e profissional dos eventos, sem dramatizar, mas também sem minimizar a gravidade do ocorrido. Sua experiência em elaborar relatórios operacionais se mostrou valiosa para apresentar os fatos de forma clara e objetiva. Quando terminou, o TC se virou para Ferreira. "Soldado confirma a versão do capitão?" Ferreira engoliu seco antes de responder. "Sim, senhor. Saquei a arma sem necessidade." "Por quê?" A pergunta simples expôs toda a complexidade da situação. Ferreira não podia admitir publicamente que havia agido por preconceito racial, mas também não tinha justificativa técnica para sua ação. "Eu achei que ele estava mentindo sobre ser policial." "Baseado em quê?" Mais silêncio constrangedor. "Soldado, estou perguntando em que evidências você baseou sua suspeita. Ele não parecia policial." "Como assim?" Ferreira percebeu que cada resposta o enterrava mais fundo. Não havia como explicar sua lógica sem admitir preconceito racial explícito. "Não sei explicar, senhor." O TC olhou para Diego. "Capitão, o senhor deseja representar criminalmente?" Diego hesitou. Sabia que uma representação criminal poderia destruir a carreira do jovem soldado. Ao mesmo tempo, sabia que, sem consequências, comportamentos similares se repetiriam. "Quero que ele seja afastado para treinamento sobre direitos humanos e diversidade. E que passe por avaliação psicológica para verificar se tem condições de portar arma." Era uma punição severa, mas educativa.
Diego preferiu focar na transformação ao invés da destruição. A reflexão necessária. Mais tarde, já em casa, Diego refletiu sobre os eventos da madrugada. Estava cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. 15 anos combatendo o crime nas ruas e ainda tinha que lutar contra preconceitos dentro da própria corporação. Pensou no jovem Ferreira. Provavelmente um rapaz que ingressou na PM com intenções genuínas de servir e proteger, mas que trouxe consigo os preconceitos da sociedade e não encontrou na corporação um ambiente que os combatesse efetivamente. Isso o fez lembrar de sua própria trajetória. Às vezes que foi questionado, as promoções que tiveram que ser justificadas extra, os olhares de surpresa quando assumia comando de operações. Mas também pensou em todas as mudanças que havia testemunhado. 15 anos antes, um capitão negro no BOPE era impensável. Agora, ele comandava operações complexas e tinha respeito da maioria dos colegas. O progresso existia, mas era lento e desigual. A transformação institucional. Nos meses seguintes, o incidente com Ferreira gerou mudanças importantes na PM carioca. Diego foi convidado a participar de uma comissão para revisar os protocolos de abordagem policial e os programas de formação de novos soldados. Sua experiência técnica combinada com sua vivência pessoal de discriminação criava uma perspectiva única para identificar problemas e propor soluções. O primeiro resultado foi a implementação de treinamento obrigatório sobre viés inconsciente e direitos humanos para todos os policiais em início de carreira. Diego ministrava parte desses treinamentos, sempre enfatizando aspectos práticos e operacionais. Um policial preconceituoso é um policial ineficiente, dizia ele nas aulas. Preconceito distorce julgamento, e julgamento distorcido pode custar vidas. A abordagem pragmática funcionava melhor que discursos moralizadores. Policiais respondiam a argumentos sobre eficiência operacional. O reencontro. 6 meses depois do incidente, Diego encontrou Ferreira novamente. Era em uma operação conjunta no Complexo do Alemão, onde várias unidades da PM trabalhavam coordenadamente. Ferreira havia mudado visivelmente, mais maduro, mais cauteloso, menos arrogante. Quando viu Diego se aproximar, seu rosto mostrou uma mistura de nervosismo e determinação. "Capitão", disse ele, aproximando-se. "Posso falar com o senhor?" Diego assentiu, curioso, para ver o que o jovem soldado tinha a dizer. "Capitão, queria agradecer." "Agradecer? Por não ter me destruído naquela noite. O senhor poderia ter acabado com minha carreira, mas escolheu me dar uma segunda chance." Diego estudou o rosto de Ferreira, procurando sinais de sinceridade. "E o que você fez com essa segunda chance?" "Aprendi, senhor. Fiz os cursos, conversei com psicólogo, li sobre história da PM. Entendi que estava errado." "Errado sobre o quê?" "Sobre tudo. Sobre como julgar pessoas, sobre o que significa ser policial, sobre o que é respeito." Diego assentiu lentamente. Havia algo genuíno na fala do jovem soldado. "Ferreira, você quer realmente mudar?" "Sim, senhor." "Então mude outros também. Quando vir um colega agindo como você agiu, seja a voz que o para." "Entendido, senhor." Foi um encontro breve, mas significativo. Diego viu nele a prova de que mudança individual era possível, mesmo em casos aparentemente perdidos. O legado contínuo. Hoje, 2 anos após o incidente, Diego continua servindo no BOPE com a mesma dedicação de sempre. Mas agora também é reconhecido como uma voz importante na modernização da Polícia Militar Carioca. Seus programas de treinamento já beneficiaram mais de 1.000 policiais novos. As mudanças nos protocolos de abordagem resultaram em redução significativa de reclamações por discriminação. Mais importante, uma nova geração de policiais está sendo formada com consciência sobre diversidade e direitos humanos.
Aquela madrugada foi assustadora, reflete Diego, mas também foi transformadora. Me fez perceber que minha responsabilidade vai além das operações. Inclui educar colegas e mudar mentalidades. Ferreira se tornou um dos principais multiplicadores desses novos valores. Frequentemente conta sua própria história como exemplo de como preconceitos podem ser superados através de educação e reflexão. A lição permanente. A história do capitão que teve uma arma apontada para ele por um subordinado preconceituoso se tornou um caso de estudo em academias de polícia de todo o país. Não apenas sobre racismo institucional, mas sobre liderança transformadora. Diego demonstrou que a autoridade real não vem apenas de patentes, mas da forma como usamos nossa posição para educar e elevar outros. Que força verdadeira, às vezes, significa escolher transformação ao invés de punição. Sua abordagem equilibrada, firme na denúncia do erro, mas focada na educação do transgressor, criou um modelo replicável para lidar com situações similares. A reflexão social. A experiência de Diego nos ensina várias lições sobre preconceito, poder e transformação social. Primeiro, que racismo pode existir em qualquer lugar, até dentro de instituições que deveriam defender igualdade. O fato de Diego ser capitão não o protegeu da discriminação inicial. Segundo, que a autoridade moral é mais poderosa que a autoridade hierárquica. Diego venceu não apenas mostrando sua patente, mas demonstrando a superioridade de seus valores. Terceiro, que educação é mais efetiva que punição para mudanças duradouras. A escolha de Diego de focar na transformação de Ferreira gerou resultados mais amplos que uma simples punição disciplinar. Quarto, que mudanças institucionais são possíveis quando há liderança comprometida. Os programas criados por Diego beneficiaram milhares de pessoas. Por fim, que cada experiência individual pode gerar transformações coletivas. O incidente pessoal se tornou catalisador para mudanças sistêmicas. O eco da transformação. Cada vez que Diego comanda uma operação do BOPE, cada policial treinado em seus programas carrega consigo não apenas técnicas operacionais, mas também valores humanos fundamentais. A mudança não acontece com barulho, mas com a persistência silenciosa daqueles que se recusam a aceitar que sempre foi assim. Diego entendeu que sua missão ia além de combater criminosos nas ruas, incluía combater preconceitos dentro da própria corporação. Quando jovens negros olham para ele hoje, veem não apenas um oficial bem-sucedido, mas um exemplo de que é possível transformar dor em força, discriminação em educação, conflito em progresso. A verdadeira autoridade não se impõe pela força, mas se constrói através do exemplo. E Diego construiu um exemplo que ecoa muito além dos muros do quartel, muito além daquela madrugada, quando teve uma arma apontada para si. Em cada jovem policial que aprende sobre diversidade, em cada abordagem feita com respeito, em cada preconceito superado através de educação, o legado daquela noite continua se multiplicando. Porque a mudança real não acontece em um momento. Ela se constrói em milhares de pequenos momentos, onde pessoas como Diego escolhem educar ao invés de destruir, transformar ao invés de simplesmente punir. Se a história do capitão Diego te inspirou a refletir sobre como transformar conflitos em oportunidades de crescimento, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas de superação e mudança social. Cada história compartilhada é uma semente de transformação plantada para um futuro mais justo. E você, como está usando sua posição, seja ela qual for, para educar e elevar as pessoas ao seu redor?